Você vai continuar sendo gordo, pobre e muito provavelmente você não vai ter um imóvel. É um título um pouco clickbait e tem sim um princípio de verdade, mas ao mesmo tempo ele traz um conceito que eu estava conversando hoje com um aluno, em que basicamente todo mundo sabe o que precisa ser feito. Você sabe exatamente o que precisa fazer para emagrecer. E eu não digo nem porque você estudou, eu não digo nem porque você já fez algum treinamento, algum curso, enfim. Você sabe que você tem que fazer atividade física e comer menos besteira. Você sabe que para você ter a vida financeira minimamente aceitável, você precisa gastar menos do que você ganha. Todo mundo sabe disso. Mas aparentemente as pessoas não fazem. E por que eu estou te dizendo isso? Hoje eu estava conversando com um rapaz em que ele tem 24 anos, ele é casado. E, ironicamente, eu fiz uma leitura totalmente equivocada dele. Ele quer arrematar um imóvel de leilão, ele mora longe dos pais, os pais dele são idosos, ele quer trazer para perto dele. Ele não parecia ter grana. E aí, conversando com ele e tal, cara, eu não arrematei, eu falei, mas quanto que você tem de dinheiro hoje para investir em imóvel de leilão? Ele, cara, eu tô com 90 mil. Eu fiquei assim, oi? Não fazia sentido, não parecia ter congruência, sabe? Eu falei, irmão, desculpa a pergunta, mas... E aí foi conversando mais. Aí chegou num determinado momento que ele falou que ele conseguia poupar 3 mil reais por mês. Eu falei assim, oi? Irmão, agora você vai me desculpar, mas eu te julguei completamente errado. Eu fiz uma leitura da sua situação completamente diferente, eu preciso entender, vamos começar do zero. O que você faz? Eu falei, cara, eu sou segurança. A minha esposa trabalha de balconista. Juntos a gente tira mais ou menos aí 5 e pouquinho. Falei, cara, como é que você consegue poupar 3 mil reais todos os meses, ganhando 5 e pouquinho? Ele falou, cara, logo quando eu vim morar sozinho, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que economizar dinheiro. Comecei a estudar sobre educação financeira, aquelas coisas, aqueles cursos de graça, sabe, da Bradesco, coisa e tal. Olha isso. E aí, eu sempre, cara, não, eu tenho que aproveitar essa idade para juntar grana. E aí, quando eu casei, cara, as coisas só melhoraram. Minha esposa também veio com essa ideia e a gente vive hoje uma vida de, de pagar ali 2.000, 2.200 reais para viver e o restante a gente poupa. Foi assim que a gente juntou 90 mil reais. Eu falei, caramba, velho, isso é um baita de um aprendizado. O princípio básico para você enriquecer, tem um monte de coisas que você precisa saber, mas o princípio básico, a primeira parte, vamos dizer assim, é você ter o controle dos seus gastos. É óbvio isso, é muito óbvio. Mas é difícil por ser o comportamento. Isso está mais relacionado a comportamento do que dinheiro. Isso está relacionado a você tratar as coisas ou viver uma vida baseada num princípio estabelecido por você mesmo. É você, de verdade, não mentir para você mesmo. Por que eu tô falando isso? Cara, porque a coisa mais comum da vida é a gente fazer promessas que a gente não cumpre pra gente mesmo. É a coisa mais normal. Não, tô gravando um vídeo. Ah, eu já falei? Aham, fala. Essa é o meu descontador, Arthur. Ah, Vai entendi. ligar lá embaixo? Cara, não vou, não vai dar tempo. Não? Não. Tá. Esse númerozinho aí, é celular? É celular. Caraca, de longe foi só uma câmera. Muito obrigado, viu, Jovem? Valeu. Por que eu tô falando isso? Porque constantemente a gente mente pra gente mesmo. Antes de você mentir pra alguém, antes de você não cumprir promessas, você mente pra você. Vou te dar um exemplo. Eu vou acordar todo dia 4h30 da manhã.
E aí você não acorda. Cara, você não cumpriu uma promessa para você mesmo. Você vai dar a justificativa, que é porque você dormiu tarde na noite anterior. Tá tudo bem. E aí você fala que você vai comer melhor. E aí você não come. E aí você fala que vai trabalhar melhor. Aí você não trabalha. Você vai poupar dinheiro. Isso é um comportamento. Você precisa arrumar esse comportamento. Esse é o princípio basilar. É o básico de tudo. Cara, é isso que esse jovem tem. Um garoto de 24 anos tem. O básico de controle daquilo que ele fala, daquilo que ele age. Tem controle sobre ele. Isso, talvez apesar de ser a parte mais primária, é uma das coisas mais difíceis. Porque depois, obviamente que você precisa de conhecimento técnico, obviamente que você precisa ali de talvez estruturas, de pessoas, de network, tudo aquilo que todo mundo fala. Mas o principal é você se controlar. Não é à toa que quando a gente vê pessoas que ganham 20, 30 mil reais estão endividadas. Pessoas que ganham 50, 100 mil reais, às vezes gastam mais do que recebem. Isso é normal, infelizmente. Então, o primeiro passo para você não morrer gordo, pobre e ser uma casa é você se controlar. Você ter noção disso. Aí o segundo passo seria o segundo degrau da sua escada, seria você aprender a multiplicar aquilo que você já tem. E aí isso a gente pode trazer mais diretamente para o mundo das finanças, o mundo das riquezas, dos imóveis. Por exemplo, esse garoto, ele está com 90 mil. Cara, ele juntou 90 mil juntando em 3 mil reais todos os meses. O que ele precisa agora? Aprender a multiplicar esse dinheiro. Uma das ferramentas é o leilão de imóveis. E aí vem a necessidade de conhecimento técnico, estruturação, enfim. Mas também, no restante da vida, beleza, você já aprendeu a se controlar, mas você precisa aprender agora a conectar isso a outras áreas da sua vida. Porque uma coisa bem comum é a pessoa é muito controlada com, por exemplo, comida, e ela não consegue se controlar na grana. Ou o inverso. Você precisa aprender a multiplicar isso para trazer isso como princípio e não como simplesmente uma ação. Você não faz dieta só por fazer dieta, mas qual que é a ideia? Entende que eu quero te chegar? Feito essa multiplicação, agora você vai ter que aprender a manter, como toda árvore. Você plantou com a semente, você fez essa semente germinar, é a multiplicação. E essa árvore, a árvore pronta seria a manter. Eu confesso que eu não sei totalmente te dizer o que precisa ser feito nessa terceira fase, porque eu ainda não estou lá. Eu não cheguei ainda no que eu gostaria de chegar, a ponto de, pronto, agora eu preciso manter. Eu estou nessa fase de multiplicação. E você que acompanha os vídeos aqui no canal, você quer aprender sobre riqueza, você quer aprender sobre isso. Então, eu não sei em qual parte da vida você está, mas depois de trazer todo esse conceito meio que papo de bar, eu preciso te dar um plano de ação, porque assim como uma reunião sem sair com um plano de ação, ela não serviu para nada. Você provavelmente está em um desses dois. Ou você está no ponto 1, em que você está no princípio, ou você já está no ponto 2. A grande questão é que, independente de onde você está, ou na multiplicação, ou na criação, você precisa trazer isso para o princípio. Entenda de uma vez por todas que não é você conhecer sobre leilão de imóveis, não é conhecer sobre técnicas de investimento, que só isso vai fazer você ficar rico. Não vai. Se você não tiver o controle próprio, se você não tiver o domínio próprio, se você não tiver a capacidade de não mentir para você mesmo, não adianta. Isso não vai resolver. Mas você também precisa entender que se você só tiver esse controle, só tiver essa estrutura de, cara, eu não vou gastar mais do que eu ganho, você também não vai enriquecer.
Os dois precisam caminhar juntos. Conhecimento técnico sem ação não significa nada. Ação sem conhecimento técnico, inteligência ou estratégia, ele até dá algum resultado, mas fica muito aquém do que poderia. Os dois precisam caminhar juntos. Você precisa, a partir de hoje, se você não quer morrer gordo, se você não quer morrer pobre, se você quer ter imóvel, é começar a pensar que talvez alguns coaches tenham razão em algumas coisas que eles falam. E que talvez você seja um baita mentiroso mesmo. E aí você precisa mudar isso. Você precisa enxergar uma forma diferente de ver como a sua vida está indo. E isso você pode levar para mais diversas áreas da sua vida. Desde casamento, relacionamento. Cara, eu conheço um monte de gente que conta mentira para si mesmo do porquê que trabalha pra caramba, mas a real é que o cara não gosta de ir para casa. Ele tem um casamento merda e aí ele prefere ficar trabalhando. É o normal, acontece. Então, ser verdadeiro com você mesmo expõe problemas que você vai ter que resolver. E aí você resolve esses problemas, você começa a vir para aquela área de, cara, você está multiplicando isso, você está indo para todas as áreas. Você precisa buscar uma vida de excelência nesse sentido. Então, a ideia desse vídeo, que provavelmente vai ser postado numa sexta-feira, é que você reflita se você não é um baita mentiroso para você e se você não é, você precisa aprender a multiplicar isso. É muito bom ver alguém jovem fazendo algo assim, mas é muito triste que ele está com 90 mil parado há alguns meses e ele não fez nada para multiplicar. Trazendo mais para o mundo dos investimentos de imóvel, cara, ele poderia ter comprado um imóvel à vista. Inclusive, se você quiser aprender a arrematar um imóvel de leilão, o link está na descrição. Leilões Caixa, do zero à arrematação em 60 dias. Você vai aprender teoria e prática, de verdade. Clicando na tela junto comigo, fazendo as coisas no básico. Protocolo de 60 dias. Se fizer exatamente o que está lá, você arremata o imóvel. Se não arrematar, a gente devolve o seu dinheiro. É uma garantia. Fechado? No mais, eu espero que você decida optar por seguir em frente e multiplicar esse dinheiro. Assim como agora esse jovem vai fazer. E espero que você tenha uma vida melhor do que a maioria das pessoas tem por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu.